usada por Deus em tempo de sequidão, ainda em tempo de sequidão, você vai dar frutos, amém? Abra sua palavra em Neemias 1. Eu vou falar em 15 minutos tudo isso, vocês acreditam? Tenha fé. Então vamos lá. Neemias capítulo 1, é sempre bom ouvir a palavra, irmãos. Eu tenho falado, vai para a batalha, não vai de qualquer jeito, não. Verdade. Se você quer falar com o Espírito Santo, palavra dentro de você. Se você não conhece a Bíblia, conheça, porque as inspirações da Bíblia são inspirações que vêm do Espírito. E quando ele vem falar conosco, ele só entende a linguagem de fé, do que você crê, do que você confia, em quem você confia. E ele fala conosco correspondendo com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente sabe da palavra de Deus. E ele vem testificando, tá vendo? Você leu aquilo, e é isso que Deus quer que você faça, é isso que Deus quer que você pense, é isso que Deus quer que você... Então a palavra ela é um guia. Na verdade eu falo que a palavra, a Bíblia, né, que somos bibliolatras, não? Todo país tem a sua constituição, e nós somos cidadãos dos céus, é o que a Bíblia chama nós. Pessoas que creem em Jesus, receberam o Espírito Santo dele, são cidadãos do céu. Nós temos a nossa constituição, está aí nas suas mãos. Deus fez escrito e falado, e o falado é pelo Espírito, mas o escrito está nas suas mãos. Então esse é o seu guia prático, para você saber como agir, o que fazer, desde o seu relacionamento, família, finanças, está aí. É que as pessoas não conhecem. A Bíblia é o livro mais conhecido do mundo, e o menos lido, por incrível que pareça. Poucas pessoas leem com constância, porque não entendem as coisas do céu. Mas quando começa a entender, não para de ler mais, porque vê tantas coisas maravilhosas aí dentro, que ele fica impressionado, ele fica impactado. Amém? Então vamos lá para Neemias capítulo 1, versículo 4. E tendo ouvido essas palavras, sentei-me, chorei e lamentei alguns dias, e continuei a jejuar e a orar. De novo, como o Espírito pediu para falar, eu vou falar. Não adianta choro, lamentações. Choro e lamentação é bom para se arrepender, sabe? Quebrar o coração e ser sincero com Deus. Chora, Senhor, me perdoa, porque eu fiz, Senhor, tudo errado. Você pediu para me perdoar e eu resolvi me vingar. Resolvi fazer na contramão, xingar, né, amaldiçoar. Aí merece choro. É bom quebrar o coração para lavar a sua alma dessas coisas que a gente produz às vezes, para deixar Deus entrar e limpar tanta a mente e o coração da pessoa. Então chorar é bom. Deus ele está perto de quem chora assim. Um coração contrito, entristecido, Deus está perto e Ele consola, Ele quer dar paz, Ele quer trazer um alívio que você precisa. Mas quando se trata de trazer à existência as coisas, irmão, eu volto a falar, Deus não responde, Deus responde fé. Porque choro é coisa de criança, ficar reclamando da vida, das coisas, é coisa de adolescente, de gente pequena, de gente que não entende as coisas da vida. Você está desempregado, vai ficar chorando, o emprego vai vir até você? Fica esperando com o seu choro, você vê. Toma atitude e vai procurar emprego para você ver se você não consegue. Então as nossas atitudes demonstram a maturidade que temos para lidar com a vida. Então não adianta ficar no choro. É o primeiro recado que Deus está falando. Não vem porque se fazer de coitadinho, não. Ficar com choro. Porque, ai Deus, olha como eu sou, você não liga, você não me atende, você não me responde. Porque Deus não está muito preocupado com isso, não. Porque Ele sabe que Ele já liberou o poder. Ele já liberou a palavra dele, a constituição dele. Jesus disse: tudo que você pedir e precisar, eu vos darei. É a promessa da constituição. Ele escreveu e determinou: eu passo para vocês a minha procuração. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, vocês vão abrir caminhos, vão mudar a história da vida de vocês. Em meu nome, pode ir, use o meu nome. Quando alguém vir, quando uma situação difícil vir, fale em nome de Jesus. Eu vou mudar a situação, porque eu não aceito essas coisas. Não com choro, não chorando, oh Deus, está difícil de novo. Não, toma uma posição, Moisés. Lança o teu cajado, põe a tua mão e ordena a tua bênção, e o mar vai se abrir. Então Neemias está dizendo, eu chorei. Quando ele viu a situação de Jerusalém, quando você lê Neemias, o livro de Neemias, você vai ver, é uma situação de desgraça. A cidade, além de invadida, ela foi destruída, queimada, derrubada os muros. E os inimigos já derrubou o muro, por quê? Para ficar vulnerável,
não sentir protegido, não sentir que Deus está por perto de você. O inimigo já foi, vamos queimar as portas também, porque as portas representam as entradas e as saídas, e nós temos que estar atento com o que entra, porque se entra coisa boa, vai produzir de novo a construção do muro facilmente. Então ele destruiu também as portas. O que é as portas? As entradas da nossa alma. Cuidado com as tuas portas, porque precisamos saber o que estamos colocando em nossos pensamentos, o que estamos colocando para dentro de nós. É palavra de fé, ou palavra de desânimo, ou palavra de coitadinho, de ficar se autofragilizando, ficar reclamando. Não adianta, irmão. Isso não vai resolver. E aquilo que você põe para dentro é isso que vai começar a produzir você o desejo, o sentimento. Então, porta da alma, pensamento, sentimento e vontade. Depois que vem a vontade, é a decisão racional do teu espírito em fazer. Por isso, cuide da porta. Mas o que aconteceu em Neemias? Quando Neemias olhou, não tinha esperança. A cidade não tinha nem mais portas. Por isso que ele chorou, ele sentiu angústia. Talvez você olhando para coisas da sua vida que foram destruídas, que foram desfeitas, que foram perdidas, talvez você chore por isso. E Deus está perto de você para te consolar. Não, Neemias, eu vou abrir um caminho para você. Foi o que Deus fez aqui. Eu vou fazer com que alguém se importe, eu vou mudar essa história, eu vou fazer com que alguma coisa abra os caminhos para você. E aí o rei, a Bíblia diz, olhou para Neemias. Neemias não pediu nada para o rei, ele só olhou para Neemias e se importou com ele. Disse: você está triste, você está precisando de alguma ajuda. E quando o rei olhou e disse isso, Neemias falou: é a minha cidade que está destruída. Então, quando Neemias teve a oportunidade, o encontro com o favor do rei, não havia mais choro, irmãos, havia fé. Aí ele tomou uma posição de fé, e a Bíblia diz que ele continuou jejuando e orando. Amém? Amém. Porque as nossas armas não são armas físicas, não é uma questão humana. Você vai orar para uma pessoa que está com problema de vício, de bebida, ou uma pessoa que está com problemas emocionais, e vai ficar brigando com ela, vai ficar discutindo com ela. Você é isso mesmo, sempre foi assim. Fisicamente, discussão, palavras dizendo o que ela é, já sabe o que ela é. Então não é a nossa luta em Efésios 6 diz, não é contra a carne, não é contra as pessoas. Nossa luta é contra as forças espirituais que interagem na natureza humana, que aproveita da fragilidade humana, a fragilidade para poder produzir. Então nós temos que estar atentos, que às vezes aquela pessoa que você resolveu orar por ela, para resgatar ela vai muitas vezes agir de uma forma, e às vezes é Sanballat e Tobias, que é aquele inimigo que ficou invejado com Neemias e disse: não, vocês não vão conseguir construir isso. A sua luta é espiritual primeiro e depois física. Então não fique na discussão humana, que isso não vai levar você a lugar nenhum. Mas comece a entender, as suas armas são espirituais. 2 Coríntios 10:4, repete comigo: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E é assim que destruímos falsas ideias, sofismas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Você entende? Não basta buscar a proteção de Deus para restaurar os teus muros. Tuas portas é que está restaurada. Sofisma, falsas ideias, falsos conceitos. Você cria conceitos sobre as coisas e começa a ver aquilo que Deus está começando a libertar, muitas vezes como não tivesse acontecido nada. E de você usar as suas palavras para chamar a existência as coisas que você gostaria que acontecesse, você chama a existência a maldição. Você começa a amaldiçoar o trabalho, a amaldiçoar as pessoas, a amaldiçoar porque não está reagindo da forma que você esperava. Então ele diz: sua batalha são espirituais, as suas armas são espirituais. Então cuide das suas portas espirituais, cuide das suas portas da sua alma,
Comece a entender que a sua arma não depende do que você acha, mas o que Deus pensa a respeito daquilo que você está tratando, que você está lutando. E comece a olhar com um olhar como Deus gostaria que isso fosse. Ele gostaria que essa vida fosse curada, fosse liberta desse vício. E essa pessoa está reagindo assim, está destruída, está longe de Deus. Então eu vou começar a ter mais paciência, mais tolerância, e vou orar mais por ela do que discutir com ela. Essas são armas espirituais. São armas que nós usamos pelo poder do amor, da misericórdia e da compaixão das pessoas. Então 1 Coríntios capítulo 10, 4 está dizendo: nossas armas não é poderosas em mim, no que eu acho das coisas, é poderosas em Deus. Tem que ser a nossa base no que Deus pensa, o que a Constituição está dizendo. Então Deus diz: perdoe, você quer odiar. Deus diz: perdoe, você quer se vingar. Deus diz para você: deixa para lá, que isso aí não vale a pena, isso aí só vai te trazer mais discussão inútil, e você continua insistindo em discutir. Então reaja com as armas espirituais que você tem. E as armas espirituais só podem ser exercidas com o Espírito de Deus movendo-se em você. Mas se o Espírito de Deus não vai mover em você, se ele não encontrar a palavra em você, ele não vai encontrar espaço para se mover. Porque quando ele falar, você não vai entender, porque você não leu, porque você não conhece o que Deus pensa a respeito de como agir naquele assunto. A Constituição está aí, te ensinando como agir, desde como é família, do que é finanças, do que é saúde, tudo está na palavra, na Bíblia, tem aí na Constituição. Você precisa conhecer, porque quando o Espírito falar com você, ele vai identificar a Constituição, ele vai dizer: está escrito, faça isso, porque o Pai disse para nós. Ele vai te lembrar, Jesus disse, de tudo que você precisa saber e falar. Armas espirituais, não conceitos humanos. É essa arma que você vai entrar nesse propósito da sua família para lutar, e também nesse propósito financeiro, que eu digo na vida profissional, vida financeira. Não tem como entrar numa batalha e vencer se a sua posição for carnal. Mente carnal, como eu digo, dentro de nós tem duas mentes. A mente carnal é a mente emocional, é a mente que fica ali só nas emoções, nos sentimentos e não sai daquilo, e vira escravo. Medo, angústia, depressão, tristeza, fica preso. Mas a mente espiritual do homem é a mente que toma decisão, sabe? É a mente racional que Deus colocou. Tem duas mentes: a mente racional, a mente do espírito humano é o único que se conecta com o Espírito de Deus, e ele só toma decisões. Ele é próprio para decisões, ele não se move por emoções, ele se move por razão, por inteligência, e ele toma a decisão. Então quando ele lembra de Cristo, da palavra de Deus, e a alma, a mente carnal está chorando porque o emprego, porque o chefe, porque a situação não resolveu, porque meu filho, enquanto a emoção está te fragilizando cada vez mais, o seu espírito clama por Deus, o seu espírito quer se conectar com Deus, a sua mente espiritual, que é o espírito humano, quer se conectar, e o Espírito Santo só fala com o teu espírito. Então no meio da tribulação, tome uma decisão racional: eu vou usar a minha fé, eu vou começar a orar sobre isso, eu vou começar a ir dando ouvido à sua mente emocional, carnal. Comece a tomar uma decisão racional de usar a sua fé, e aí o Espírito Santo vai começar a falar com você, e você vai começar a se utilizar de armas espirituais. Mas com emoções, irmãos, com a mente carnal, pensando só porque deu errado, porque está dando errado, porque que a pessoa é assim, porque que ele, porque que ela, essas emoções te escravizam, só te faz viver cada vez pior. Mas se você reagir e dizer: não vou viver pela fé, é pela fé que eu vivo, é na confiança em Deus, não é uma fé em que Deus existe. Todo mundo sabe que Deus existe, até o diabo sabe, mas é uma fé que você tem confiança, uma fé viva que se movimenta, que faz o que deve ser feito, e não ficar só nessa: Deus existe, Ele vai me ajudar. Haja, vai em ação, põe a sua fé em movimento. E as suas armas não são humanas, não é na força, não é na briga, não é na discussão, é na orientação da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai manifestar o poder dele, vai dar o favor de Deus para você. Então começa a decidir: vou lutar essa luta com fé. E isso começa na sua mente
espiritual, do espírito humano, decidindo viver por fé. E permita o Espírito Santo começar a falar com você. E quando ele falar, testificar a palavra, obedeça. Se ele está dizendo é melhor ficar calado, fique calado. Se ele disser perdoe, melhor é perdoar. Se ele disser use palavra de bênção, não fale nada sobre isso, porque a palavra diz que nós temos que silenciar muitas vezes. Silencie. Use sabedoria e discernimento que o Espírito vai te dar no meio desta batalha. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá então. Em Neemias 4,14. Ele disse assim: então quando examinei a situação, reuni os povos e disse: não tenham medo. O medo faz parte de uma ação sobre as emoções. E é um domínio que paralisa a pessoa. Então ele disse: não tenha medo. Lembre-se, no versículo 14, que o Senhor é grande e poderoso e glorioso. Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, filhas, por suas mulheres e pelas suas famílias, suas casas. Lute. É uma decisão que você tem que tomar. Neemias advertiu o povo dizendo: não tenha medo, porque emocionalmente, diante de destruição de um cenário que não nos agrada, a gente tem medo, a gente paralisa, a gente fica, poxa, por que deu errado? Por que a vida é assim? Por que isso aqui era para dar certo e não deu? E o medo te paralisa nisso, é um papare. Neemias estava ali naquele momento, deixou de chorar para agir com fé. E ele tinha tomado a decisão: vou lutar para construir essa cidade novamente. E quando ele chegou na cidade, encontrou um monte de pessoas carnalmente envolvidas nos seus sentimentos, naquilo, nas suas emoções. Olha como está a cidade, quem vai nos dar recurso para construir isso? Quem vai nos ajudar? Quer dizer, a emoção é criança dentro de nós. As emoções é uma criança que está tutelada pelo homem, pelo mundo, está tutelada pelos nossos conceitos. Mas quando nós aprendemos a crescer e depender de Deus usando da fé, a gente deixa de ser tutela da natureza humana para ser homens e mulheres espirituais que agem por fé. E Deus manifesta o poder, e só assim você pode exercer o seu direito, como foi dito. Quando você é criança, você não exerce o seu direito, mas quando você já se torna adulto, a tutela é quebrada e você começa a exercer o seu direito pela fé. Então só tem um jeito de você viver as coisas de Deus: amadureça, tome a decisão de deixar de ser menino, de ser menina, ficar reclamando da vida como dependente da ajuda humana, e comece a agir de uma forma diferente. Quando Neemias chegou lá, ele encontrou um monte de gente com medo. Ele disse: não temam, lembre-se do que Deus já fez, e Ele pode fazer de novo. Fiquem firmes e lutem. Decidam lutar pela sua família, pelos seus filhos, suas filhas. Não é o fim. A palavra final é de Deus. Ah, meu filho entrou na droga, a minha filha não sei o que, está com depressão. Não é o fim. Está escrito na nossa Constituição. A palavra final vem do Senhor. Então, se vem dele, é nele que eu vou esperar, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele foi quem me criou, Ele que fez todas as coisas. Então por que eu vou ficar baseado no que o médico, no que os homens sentenciam? Eles são homens mortais, limitados. Estou dizendo para nós desprezarmos, mas estou dizendo para que a nossa mente esteja depositando a confiança completamente no Senhor. Primeiro no que Deus é, e depois no que os homens acham. Aí você quebra a tutela do mundo natural dos homens. E você não tem jeito, essa doença não tem jeito, tem jeito. Porque nada é impossível para Deus, e nada é impossível para aquele que crê, é o que está dizendo a Constituição. Então é uma decisão diante da destruição, de deixar de ficar sobre uma tutela emocional e agir com fé para exercer sua autoridade espiritual. Amém? E a fé, ela vai exigir de você atitudes. Como eu disse, a fé exige coragem e ousadia. Não adianta querer usar a fé só pelo acreditar que existe. A fé exige as pernas da fé. É coragem e ousadia. Coragem, vamos enfrentar. Não tenho medo disso. E ousadia, às vezes, precisa tomar atitudes
que vai além daquilo que você imagina. Às vezes você tem que ir lá e falar, não, vou resolver isso. Não, mas eles vão te matar, eles vão te agredir. Não, eu orei e eu vou resolver isso. E você vai ousadamente. Hebreus 13:6 diz, ousem dizer que Deus é o seu ajudador. E vai ousadamente. Coragem para enfrentar é uma decisão que você toma de confrontar a realidade. Mas agir diante das dificuldades exige ousadia, você tem que ir além. É como diz uma história que a pessoa quis exemplificar coragem e ousadia. Ele disse que a coragem é como você subir até uma montanha muito alta, um precipício. Mas a ousadia é você ir na ponta dessa montanha e olhar para baixo. Subir, todo mundo sobe, pode ter coragem. Agora ir na ponta da montanha e olhar para baixo, são poucos. Muitos dizem, você está louco, esse precipício, eu vou lá na ponta para olhar para baixo. Isso se chama ousadia. Às vezes se torna até meio, é inconsequente. Não, em Deus você será inconsequente. Porque quando o Espírito te mover e dizer, vai lá e faz isso, vai lá e fala com o teu chefe, vai lá e faz aquilo, e ajuda essa pessoa, vai lá e faz diferente, faz o contrário do que ela está dizendo, querendo que você se afaste, agora que eu vou estar próximo, orando, ajudando, você está indo na ponta do abismo, com ousadia, acreditando que Deus vai fazer a obra na vida daquela pessoa que você está orando, nesse propósito, pela família e pelas suas finanças. Amém? Amém. Então, ouse, não seja uma fé morta. Fé morta é fé sem perna, sem pernas. É fé paralisada. Fé em movimento, ousadia, coragem e ousadia. Se não tem, irmão, você vai ficar só acreditando que Deus existe. Como eu falo, é um cachorro empalhado que você vai deixar de enfeite na sua casa. Totó é tão bonitinho, mas não late, não abana um rabinho, não faz nada. É empalhado, é a sua fé. Às vezes está em Deus, existe, está lá quietinho no canto dele. Que Deus é esse que você crê? É um Deus vivo que nós servimos. É um Deus que dá movimento. É como Golias, o cara é grande, mas esse moleque quer lá lutar com ele, Davi. O rei disse, você está louco, vai acabar com esse cara. Não, manda, ele quer ir, deixa ele ir. Pelo menos alguém teve coragem. Mas Davi não teve só coragem de lutar, ele tomou dele, sabia que o cara era grande. Ele teve coragem de enfrentar, e quando disse, pode mandar, ele teve que correr em direção ao cara. Era uma coisa de correr em direção à morte, porque o cara tinha 3,5 metros, era grande o menino. E quando ele olhou aquele gigante para Davi, ele disse, mandar esse moleque, vocês estão loucos? O que ele pode fazer comigo? Eu vou acabar com esse moleque. Mas Davi não foi movido por uma questão humana, racional somente. Ele foi movido por uma fé que tinha dentro dele uma confiança, que a fé não é só acreditar em Deus e confiar nele. Ele tinha movido uma fé que acreditava e confiava em Deus ao ponto da coragem de dizer, vou enfrentar. E quando precisou ir na direção, ele não teve medo, ele foi em direção. E ele pegou o seu estilingue, e o cara com a espada desse tamanho, um escudo maior que tudo, dava 2 de Davi, e ele pegava o estilingue, irmão, estou dando que é um estilingue, só para vocês entenderem, mas pega um estilingue para matar o passarinho de 3,5 metros. É loucura, isso é na contramão. A fé te leva na contramão. Às vezes as coisas não estão dando certo como você espera, e você fica firme, orando, jejuando, determinando a tua bênção, e você vai ver o que Deus faz. Fica firme, não recua diante daquilo que você se dispôs a orar e a buscar em Deus, porque Deus atende às nossas orações, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando, está lá em Efésios 3:20, mais do que você pode estar pedindo ou pensando. Então, coragem, irmão, ousadia tem que fazer parte desse propósito. Para os que não têm coragem para enfrentar essa situação que você precisa mudar dentro da sua casa ou na sua vida profissional, então não entre, não faça isso. Só faça se você estiver disposto a lutar, porque essa é a convocação. Vamos então para Neemias 4:20. Assim, quando vocês ouvirem tocar a trombeta, devem correr depressa para onde estou, e Deus lutará por vós. Repete, devem correr depressa.
ao lugar onde eu estou, porque Deus lutará por nós. É muito simples entender isso. Concordem comigo? Eu estou trazendo algo que Deus mandou eu fazer primeiro. É para mim fazer. E Ele disse agora, leve ao povo e fale para eles fazer esse propósito. Escolha entre a sua família o mais problemático e comece a orar por ele, e comece a jejuar por ele, e você vai ver o poder de Deus se manifestar, vai ver Deus tocar naquela vida e começar uma transformação. É isso que Ele diz, faça. Ele diz, pegue as suas finanças também e comece a pôr a oferta no altar e determine a sua bênção. Não fique do lado de fora, vá em frente. Os poços estão tampados, os poços acabou, esgotou as suas reservas, não sei, o seu dinheiro. Deus falou, eu abro novos poços, eu trago novos clientes, eu trago novos resultados na sua vida, mas tome a posição de uma fé viva, não de uma fé empalhada, morta. E concorde, eu estou trazendo para vocês, eu não estou brincando de igreja, eu não estou aqui para brincar. Você está para brincar, pode ir embora, pega seu carro e vai. Que brincadeira aqui não. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus, agradecer a Ele, e é coisa séria as coisas de Deus, não é brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira, é fogo consumidor. Ele diz que Ele ama muito a sério. Então, quando nós fazemos um voto como esse, um propósito como esse, nós estamos fazendo algo muito sério diante de Deus. E não tenha medo, porque é Deus quem lutará por vocês. Mas precisa haver concordância, para que vocês recebam a palavra a qual temos que ministrar. Está aqui o pastor Elielson, está aqui eu e outros irmãos talvez possam ministrar, e vocês recebam e estejam a receber a palavra para ser como vigia, porque de um lado tem que ter o esforço, como Neemias disse, e do outro lado você tem que estar atento, tem que estar vigiando. E a palavra que aqui é ensinada, como estou falando com vocês, serve para alertar vocês, serve para trazer em vocês pensamentos corretos diante de uma batalha que nós estamos travando, para resgatar a família, para resgatar as suas finanças. Então concorde comigo, venha para o lugar onde eu estou. Você acha que eu sou uma bênção? Então venha para o lugar onde eu estou, venha para o lugar da oração e do jejum, venha para o lugar de poder sacrificar a tua vida, de poder estar sempre disponível para ouvir Deus, sempre pronto a falar com Deus. Venha para o lugar onde eu estou, concorde com a palavra de Deus e comece a jejuar e orar comigo, e você vai ver o poder de Deus, vai ver que Deus é quem age. É Deus que nos traz o favor dele. Quando fala que Deus traz um favor, irmão, é que não vai depender do que você acha das coisas, se aquela pessoa tem jeito ou não tem. Não vai depender, como que vai haver dinheiro, tanto dinheiro para me pagar essa dívida. Não vai depender do que você acha. Quando Deus vai agir por nós, é porque Ele vai trazer as formas dEle para suprir a sua vida, e Ele vai agir de forma que você já tentou convencer seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, com palavras, mas Ele vai falar de forma diferente com esta pessoa, e sonhos, de outras formas que a vida às vezes surpreende as pessoas, e elas falam, né? Tem gente que quando para no hospital, não estou nem que Deus por ninguém no hospital, mas tem gente que para no hospital e pensa, poxa vida, como a vida é curta, ou onde eu trabalhei, né, na cadeia, e aí, como a vida é curta, como eu estou desperdiçando a vida. Então Deus tem a sua forma de falar. Deus não gosta de falar através do sofrimento, mas o sofrimento fala de Deus, fala da vida, e fala o quanto perdemos tempo, porque os conselhos de Deus é melhor para nós lidarmos com os nossos problemas. Então, venha para o lugar onde eu estou. O lugar onde eu estou é a fé em ação, é uma fé viva e não morta. Fé empalhada, não conte comigo, não estou lá, mas uma fé em ação, conte comigo. Eu estarei sempre ministrando aqui na frente, creio que o pastor Elielson, palavras vivas para trazer motivações certas de fé na sua vida. Amém? Glória a Deus. Já está acabando, irmãos. É só isso que tenho para falar. Aleluia.
Vamos para a palavra, vou ter que ser breve. Precisa ter fidelidade para essa batalha. Precisamos estar dispostos a restaurar a nossa aliança com Deus e restaurar os muros e restaurar a aliança com Deus. E precisamos estar dispostos a restaurar as nossas portas, os portões de ferro. Temos que restaurar, e isso é uma aliança, restaurar a aliança com Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 45:2: eu irei à frente. Olha Deus falando para você. Eu irei à frente, aplanarei as montanhas, arrebatarei os portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu, o Senhor, o seu Deus Israel, que chama pelo nome, quebrarei as portas, os obstáculos, quebrarei, Isaías 45:2, quebrarei os ferrolhos. Tem gente que se sente como uma tranca, algo que impede ela, chega perto, mas não ultrapassa aquele limite. Quebrarei as trancas, o Senhor diz, e abrirei, destruirei as portas que te impedem. Irei te dar as riquezas escondidas, os tesouros encobertos. Aleluia. É a palavra de Deus para você. Em 1 Coríntios 2:9 está dizendo: porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou. Repete comigo: foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, não é Coríntios, é 1 Coríntios 2:9. Está na parede. Está na parede. Não é Coríntios. É mais forte que o Coríntios. 1 Coríntios. Está na Bíblia. Preparou para aqueles que o amam. Ele não preparou para quem ele ama. Aqui está dizendo: o que os olhos não viram, ele preparou para aqueles que os amam. É daqui para lá. Deus nos ama, eu acho que Ele sempre nos amará. Em qualquer situação, Ele está perto, sempre conosco. Mas aqui Ele está dizendo de trazer coisas à existência. Não se trata de vir dele, mas se trata da sua posição em relação a Ele. Se você o ama, confie. Se você o ama, espera nele. Se você o ama, ore a Ele. Se você o ama, faça o que Ele espera que você faça diante das circunstâncias. Porque aqui está dizendo que Ele preparou coisas para aqueles que o amam. Ele preparou coisas que não existem para passar a existir só para atender a você. Mas não é Ele te amando por isso. Ele te ama independente de sua vida pobre, rica, miserável. Ele te ama do mesmo jeito. Ele não vai te abandonar nunca. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Aqueles que confiam nele. Mas Ele diz: eu quero mudar a situação da sua vida, as suas finanças, a sua família. Eu quero mudar essa situação. Mas eu preparei as bênçãos para isso. Mas para aqueles que me amam, para aqueles que estão dispostos a amar a Deus de todo o pensamento, de todo o coração, de realmente andar na direção dele, de realmente se esforçar para agradar a Ele. Então você vai ver o poder de Deus se mover. É de você para Ele. A oferta de Abraão agradou a Deus, mas porque foi do coração dele para Deus. Não foi de Deus para ele. Deus falou dele, sua oferta, não ele dele. A oferta a Deus. Ao dízimo, as ofertas. Ele ofereceu sua oferta a Deus. Então é de você. Eu digo: a maior oferta que você pode dar a Deus é a sua vida em obediência a Ele. A sua vida fazendo o que agrada a Ele. Então Ele diz: eu preparei para aqueles que me amam. Eu os amo, posso fazer todas as coisas, mas os que me amam têm algo especial. Eu vou fazer coisas impossíveis acontecer a favor dele. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler mais um pouco só mais alguns versículos. 1 Coríntios 2:10. Repete comigo: mas foi a Deus, mas foi a nós, desculpa, que Deus
por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele conhece tudo a respeito dele. Agora, quanto a Deus, somente o Espírito Santo conhece tudo a respeito dele. 1 Coríntios 2:10. Sequência desse que você leu 2:9. Quer ver Deus, conhecer Deus, quer ver Deus se mover? Busque armas espirituais. Use armas espirituais. Busque comunhão com o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo, através da sua oração, do seu jejum, da sua obediência, ele pode saber as intenções de Deus. O que ele preparou para mim diante desse problema no meu trabalho? Então o Espírito vai dizer: eu preparei uma mudança. Comece a orar por esse chefinho que você não suporta, esse que te persegue. Aí você diz: está louco, eu vou orar por um cara desse. Não vai orar, porque aí você está disposto a obedecer. Porque as coisas dos homens, os homens entendem o que ele está dizendo aqui em 2 Coríntios 10. Mas as coisas de Deus, só o Espírito de Deus entende. Você acha que não vai funcionar a sua decisão de perdoar aquela pessoa? E funciona. Porque as armas que usamos são espirituais. E os conselhos do Espírito sempre são contrários aos nossos conceitos humanos. Então, quer entender as coisas de Deus? Use suas armas espirituais. Dependa do Espírito Santo e não dos seus conceitos sobre as coisas. Mais um pouquinho só, aguenta firme aí. Romanos 4,17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Romanos 4,17. Deus, que vivifica os mortos, chama as coisas que não são como já existissem. Aleluia. E assim Deus disse, e eu volto a dizer, Deus falou: não chame as coisas como elas estão. Deu errado, e ficar falando por que isso deu errado, porque não, chamem de forma do que você gostaria que aquilo fosse, e não do que é. Você chama a existência, produzindo primeiro a fé no pensamento e no coração, e esta vontade move a sua boca a falar, quando é gerada o desejo certo pela palavra de Deus. E quando move a sua boca, chame não aquilo que é todo mundo sabe, já está destruído, mas comece a chamar: filho, venha para o Senhor, seja liberto desse vício, e agora venha viver a paz e a alegria que Deus tem para você. Você é um menino saudável, você é um menino inteligente. Chame a existência, a cura. Não tem mais jeito, não, mas Deus pode curar você. Essa doença, nada é impossível para Deus. Nós temos que confiar até o último momento. Não vamos abrir mão de que Deus pode fazer isso. Chame a existência, a cura, e não se conforme realmente esse tipo de problema. Não tem jeito, você vai morrer. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, tem aqui diagnóstico de câncer, está vivo aí, algumas pessoas vão morrer disso aí, aí está vivo aí. Isso até quando? Eu também não sei até quando eu estou vivo, mesmo sem câncer, mas digo, tá aí deu morte, não, câncer no estômago, é difícil, realmente, é difícil, mas ora, não é o fim, amigo, ora, chamamos a cura à existência, ainda há tempo, ainda pode ser curado. Deus te ama e Ele pode intervir nisso, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo, seja através do processo natural de cirurgia, mas a presença de Deus vai. Tem gente que não escapa nem da cirurgia, mas Deus vai estar presente e você vai se dar bem, e você vai reagir bem, e você vai conseguir. E a hora hoje o cara vem até no culto, hoje ele não veio, mas vem até no culto. Quer dizer, coisa que só Deus faz, mas não olhe para as coisas como elas são apenas. Comece a olhar com um olhar de fé do que elas podem se tornar em Deus.
Amém? Glória a Deus. Hebreus 11, 1. Precisa ler, não tem jeito. A fé é a certeza da palavra mais humilde. A fé é a certeza do que vamos receber, as coisas que esperamos. Hebreus 11, 1. E a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. É o que eu estava falando. É um conceito de Deus. A fé é a certeza do que não vimos, do que não existe, mas é gerado em nós a visão. Eu falo muito da visão da fé. Quer ir para a batalha das finanças? Gere a visão da fé. A batalha pela sua família? Gere a visão da fé. Não os seus conceitos, mas o que Deus pode fazer em relação a isso. É assim que você deve pensar, gerando pela fé. Bom, para mim isso é impossível, mas para Deus é possível. Tudo Ele pode, Ele diz. Então eu creio que essa finança, que esse negócio vai fechar. Eu creio que essas vendas vão vir. Como eu disse para você, a minha vida, dos meus negócios é movido por palavras chamando a existência o que Deus quer para mim, realizar para mim. E eu falo, venha. Eu chamo, eu falo, quando é de louco mesmo, é meio louco mesmo. Não estou nem aí também. Mas eu ponho o meu quadro lá e ponho lá e escrevo ainda, eu chamo, venha a existência. Venha em nome de Jesus, porque estou te aguardando. E Deus me liberou isso, então venha a existência. É um quadro, irmão. Você fala, foi lá que eu um quadro, e está escrito lá o que eu quero conquistar na vida profissional. E eu ministro a peça, e eu chamo a existência. Às vezes não é de um dia para o outro, mas é 4 vendas que eu já tive no meu negócio. Fiquei uns 4 anos chamando a existência, mas veio as 4. Agora tem mais 4. Eu não sei de onde vai vir, mas vai vir. Dá para entender? Não chame as coisas pelo que está hoje na economia. Não baseie o seu resultado naquilo que os homens planejam como um bom futuro, mas no que Deus pode, no que Ele é capaz de fazer, através das suas atitudes corretas diante dele, da sua atitude de fé. E a atitude correta é a atitude de fé, a atitude de confiança nele, de quem espera nele o resultado certo. Ele vai te dar. Ele me deu e Ele te dá. Esteja comigo, venha para perto, venha no lugar onde eu estou. E o lugar onde eu estou se chama fé. E você vai ver os resultados de Deus. Então Ele disse, a fé é a certeza daquilo que não existe, porque tudo foi criado primeiro baseado no que não existe, na palavra. Gênesis diz, Deus disse, haja luz, e houve luz. Haja dia e haja noite. Haja isso, haja. É pela palavra que Deus chamou a existência o que existe hoje. Pelo falar. E o que é o falar? Resultado das portas. A tua alma está cheia da fé, da palavra de Deus. Você vai chamar as coisas de existência pela fé. Mas se as tuas portas estão cheias de parada aqui nas emoções, onde entra pensamentos negativos só, e você põe as suas emoções para te escravizar, não dá, economize, esse presidente, esse governo, esse prefeito, esse governo é para você. Quem disse que Deus depende disso para agir? Deus não depende de médico para agir, nem de governo, nem de economias. Ele depende do povo que tem fé para manifestar o poder dele. E você é o povo escolhido por Deus. Você é a igreja escolhida por Deus, não é a igreja até. É a igreja, você. Você é a igreja na igreja. Eu sou igreja na igreja. Igreja é os eclésias de Deus. É aqueles que representam a Cristo na terra. E você foi escolhido para ser o eclésias, para ser aqueles que vão trazer a vontade de Deus para este mundo através da palavra. Confia no Senhor, irmãos, vale a pena. A fé é a certeza do que não se vê. Então, se você quer ver para crer, é o caminho, velho. Deus não vai trazer as coisas só para você crer no poder dele.
Pelo contrário, Ele quer que você creia, use as suas palavras para manifestar o seu poder na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, por final, abre Lucas 18. Eu vou ser breve, é 12 minutos só. 18:40. Vamos ali, aí vamos só para o versículo 40 e 41. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou: o que é que você... Quando ele chegou perto, Jesus perguntou, desculpe. E Jesus disse para o cego: o que é que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver de novo. Respondeu o cego. Então Jesus disse: veja, você está curado porque teve fé. E no mesmo instante, no versículo 43 de Lucas 18, no mesmo instante o homem começou a ver, dando glória a Deus, foi seguindo a Jesus. Todos viram e começaram a louvar a Deus. Aleluia. Então o cego estava lá pedindo esmola. E aí, pedindo esmola. E Jesus viu aquele cego. Ele viu, mandou chamar o cego. É porque ele viu. Ele viu o cara lá pedindo: chama aquele cego lá, que está me chamando, gritando por mim. Chama ele para vir aqui. E o cego veio. Mas vamos chamar o cego e perguntar o que ele quer. Por que ele perguntou sabendo que ele era cego? É lógico que ele queria ver, não é isso? Humanamente pensando. Mas Jesus fez a pergunta, porque ele sonda o coração dos homens, e não é aquilo que é aparente, é aquilo que está dentro que importa para Deus, o que está dentro de você, o que realmente é importante. E quando aquele homem veio, Jesus disse: o que você quer que eu te faça? É uma pergunta óbvia, uma resposta óbvia também. Mas por que ele perguntou isso? Aí o Espírito falou que ele só perguntou porque aquele homem podia dizer: eu quero mais umas moedas. É isso, ele não pedia esmola, está acostumado com essa vidinha louca, pedir esmola. E Jesus disse: você quer dinheiro? Não, não falou: o que você quer? Para que ele tomasse a decisão do que realmente era importante. Ele podia pedir dinheiro, e Deus falou: eu vou te dar dinheiro. Mas ele não pediu dinheiro, ele pediu: eu quero ver. Porque vendo, ele teria dinheiro. Vendo, ele podia trabalhar. Ele poderia deixar de ser mendigo para começar a trabalhar e produzir riquezas. Então Deus quer te dar muito além do que você está talvez mendigando. Deus tem coisa que é mendigar, mas pedir coisas pequenas demais. É uma pequeneza diante de nós. Não, que se Deus não fizer, eu não vou mais servir Ele, eu não vou mais, eu não... Deus olha assim, não é por causa do que Ele está me trocando, por causa de um picolé, uma coisa que vai derreter com calor, um copo de água, é isso. Então, deixe de ser pequeno e comece a ter um olhar grande. E um olhar grande, Jesus disse, é o olhar da fé. Porque quando ele disse quero ver, ele olhou para o mais impossível na vida dele, para que Jesus pudesse realizar. E aquilo significaria que ele seria não só abençoado por um dinheiro, mas ele seria um abençoador, porque ele poderia produzir riquezas. Então, mais do que ficar preciso de dinheiro, Senhor, me ajude a ter recursos. Comece a orar: abre os meus olhos para que eu veja, para que eu comece a entender o teu agir e como tu queres, Senhor, que eu venha agir diante das circunstâncias, nas minhas finanças, no meu trabalho, agir com as pessoas, com o meu chefe que está terrível, com uma pessoa que está no seu trabalho, ou do seu negócio, que você está com medo de investir, de abrir o seu salão, de abrir o seu próprio negócio, de expandir o seu escritório. Talvez você está com medo, porque as migalhas já parece ser suficiente. Mas ele disse: o que é que tu queres que eu faça por vocês? Quer migalha? Continue. Mas quer viver coisas grandes? Abra os teus olhos agora. E os teus olhos é a fé. E por que aquele homem teve fé? Porque ver é só um milagre de
para quem era cego de nascer. Só o poder de Deus pode dar verdadeiramente visão aos cegos. Cegos trazer a existência, a visão de novo. E dele Jesus manifestou isso. Então pense bem no que o Espírito está falando. E começa a abrir os olhos da fé. Mais uma coisa só. Agora vamos para Marcos 4:26. Começamos a trazer para dentro das finanças. Mais um minuto só. 4:26. Vamos ler. Jesus disse: o reino de Deus é como o homem que joga semente na terra. Versículo 27. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce. Joga a semente, ela brota e cresce. Se irmão, você dorme ou durma, que nem sabe o que está acontecendo nesse mundo aí. As coisas estão indo numa direção que você nem imagina, boas e ruins, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Às vezes a sua visão não alcança, mas o agricultor, uma coisa ele tem certeza: a semente, a boa semente, sempre traz resultados. Então posso dormir tranquilo e acordar tranquilo. Mas a terceira guerra, o apocalipse está no final, agora o dia, e agora a economia, e isso aí, porque só vai me angustiar. Eu tenho Deus, eu creio que aquilo que Ele preparou para os que o amam, está pronto. É só eu buscar o que é meu. Ele disse: já preparou para mim, então eu vou buscar, eu vou viver dessa. Quando eu disse das minhas vendas, não é porque eu vendi, foi nas fases da pandemia, a pior fase, todo mundo não tem negócio. Aí começam a me chamar, produz, começa a brotar. Porque é assim que Deus move, não depende dos seus conceitos, depende da sua fé. É dormir e acordar descansando no Senhor. Quando fala descansar, é esperando nele, com confiança nele. Então ele diz: é como um agricultor. Você quer entrar nessa semeadura de buscar resultados profissional, financeiro, ou na sua família também, quer produzir coisa indizível no reino? Já ministrei isso há muitos anos atrás. E eu volto a dizer: comece a entender, a boa semente faz toda a diferença. O agricultor tem tranquilidade, no meio dessas sementes pode ter até algumas ruins que não vão dar nada, mas a boa semente vai produzir. Então ele sabe que ele vai colher no outro dia de alguma forma. E aí quando ele olha, brotou, ele começa a ver o broto. São os sinais que a terra dá de que ela está boa, para fazer a boa semente aflorar, começar a se tornar uma planta, e depois a espiga, no caso de quem plantou milho, o propósito. Então lembre-se do que Deus está falando. A boa semente é a palavra de Deus em você. A má semente não produz nada, mas a boa produz. Então põe a palavra de Deus para dentro de você. Medite na palavra de Deus uma vez por semana, uma vez por noite, não sei, mas leia. Porque quando você lê, não tem tempo. Já falei, o Cid Moreira morreu, mas ele deixou a voz dele aí para nós. Põe lá, YouTube lá. Até Colossenses, está com preguiça de ler. Colossenses 2, ele lê para você. O cara morreu, mas está lendo para você. Ele está falando com você. E você escuta de boa e dorme. Ou então deita ou vai para. Mas não vai primeiro para a televisão. E televisão tem hoje, irmão, não sei, morte, problemas. E você semeia mais tempo com coisas ruins nas suas portas da sua alma do que a palavra de Deus. Porque você não tem tempo, porque estou cansado. Então, boa semente tem que estar dentro, no seu consciente e inconsciente, tem que estar dentro do seu coração, no meio dos seus desejos, das suas emoções. Tem que estar ali, a palavra de Deus tem que estar aqui presente, para que o Espírito consiga falar. Então, a boa semente faz toda a diferença. Mas ele disse algo, vamos continuar para a gente finalizar. Brota e cresce, sem saber como isso acontece. É o mover da fé. Versículo 28. E a própria terra que dá o seu fruto. É a própria terra que dá o seu fruto. Quem é a terra? A
terra é você. A semente é a palavra de Deus. A terra é você. A boa terra é o seu coração. É como você está tratando a sua alma, o seu espírito, o que você está tendo de informação dentro de você, para agir com fé. Então ele diz, a terra, a própria terra é que produz o fruto. Então a boa terra e a boa semente é o que traz bons resultados na vida de uma pessoa de fé. Primeiro aparece a planta e depois as espigas, e mais tarde o grão enche as espigas. Aí vem o processo. Às vezes a pessoa está orando por alguém que quer se libertar do vício, e eu vou começar a jejuar e vai, pó. Não, às vezes não. Às vezes é um processo de perseverança na oração. Mas eu creio em uma coisa: quando você jejua e ora, irmão, se for demônio que estiver ali, não tem que resistir. Se for espírito maligno tocando, impedindo aquela pessoa, que ele, às vezes até o pensamento vem, Deus já colocou o pensamento naquela pessoa, deixa isso aí, isso está te levando para a destruição. Mas às vezes tem um espírito soprando do outro lado, que nada, isso é tudo besteira, esse negócio de irmão, de igreja aí. E aí o diabo às vezes está lutando com aquela pessoa. Então você tem que usar o poder de Deus. Quando você usa o jejum e a oração, e você determina a palavra de Deus como bênção na vida daquela pessoa, não as suas palavras como maldição, mas dizendo: Jesus te ama. Eu sei que você é desse jeito, mas eu estou orando por você, e você vai deixar essa vida louca sua, porque eu estou orando, não consigo, não tem jeito, não, mas vai ter jeito. Você está vivo, ainda vai ter jeito. É assim que você tem que tratar, abençoar, ser canal de bênção. Você é a boa terra, que com a boa semente na sua boca vai produzir frutos. É isso que ele está dizendo. Ele diz: o processo é uma planta, depois vem a espiga, e depois vem os grãos, vem o resultado. Então primeiro começo a exercitar na minha fé, e Deus começa a trazer os sinais dele. Brota, começa a vir os sinais de Deus, e depois começa a planta, e depois começa, se é o caso de uma laranja, forma a árvore, e depois forma-se as laranjas. É isso que ele está dizendo aqui, a espiga, que é milho que o cara plantou aqui. Então forma a espiga, e depois os grãos do milho vai ser formado a espiga, a multiplicação. Entende o processo? A fé é a certeza do que não se vê. É como um agricultor, Jesus disse: quer chamar as coisas de existência? Comece a agir com a fé. Semeie a boa semente. Comece a preparar a terra que é você, para que essa semente produza os frutos que Deus preparou para você viver, para aquela pessoa viver. Amém? Amém. Glória a Deus.